presença maravilhosa é a presença de Jesus. E me faz andar sobre as águas. Sinta a presença dele. Pra mim, Jesus, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Camaias, Adonai. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus nesta manhã. Louvado seja Deus. Vamos convidar o pastor Juarez para estar trazendo a palavra do coração de Deus para o seu coração. Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Queridos, nada é igual a estar na casa do Todo-Poderoso Deus. O salmista, quando ele disse lá no Salmo 84, versículo de número 10: e mais vale um dia no teus átrios, Senhor, do que 1000 em outro lugar. É verdade? É sem igual estar na casa do Todo-Poderoso Deus. Eu acho o lugar mais propício para estarmos. Queridos, abra sua Bíblia, por favor. No Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 23. Demorou um pouco, eu não trouxe a Bíblia, mas tive que abrir o celular que estava desligado. Está escrito: porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer no que se fará, aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Vou repetir. Porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer no que se fará, aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Fecha a tua Bíblia. Vamos orar.
Aleluia. Ó Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença estamos. Senhor, eis aí a Tua palavra que acabamos de ler, que ela venha produzir efeito para a qual está sendo enviada nesta manhã. E que o Teu nome seja glorificado, exaltado, santificado sobre essa plataforma. Senhor, eu convido o Teu Espírito Santo para falar aos nossos corações. E que possamos sair daqui agindo, vivendo, pensando diferente. Que o Teu nome venha a ser glorificado através de nossas vidas. Eu convido que o Senhor fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. A Bíblia diz no Salmo 150, verso 6, que tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Eu não tenho uma voz bonita igual o pastor Robério, mas Deus também recebe com o coração. Tua fidelidade. Aleluia. Glória a Deus. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável és. Ninguém és como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, Senhor. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém és como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Todos bem bonito para Jesus. Tua fidelidade é grande. Adore Ele nesta manhã. Ele se faz presente. Ele disse: onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Nós somos mais de três, quer dizer que Jesus, Ele se faz presente. Aleluia. Adore Ele. Ele é bendito. Grande é Tua fidelidade. Adore Jesus. Foi na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus. Queridos, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela se resume em duas palavras. Pastor, o que é isso? Em duas palavras: fé e obediência. Fé e obediência. Quando nós obedecemos é porque nós temos fé. Quando nós temos fé é porque nós obedecemos. Não adianta eu falar que eu obedeço a Deus e se realmente a minha fé for uma fé neutra. Então a fé, a Bíblia se resume em duas palavras: fé e obediência. O que é a fé? Todos nós sabemos que a fé é o firme fundamento, Hebreus capítulo 11, versos 1, das coisas que não se vê, mas a convicção de que já aconteceu ou aconteceram.
Não tem outra maneira para agradarmos ao Senhor Deus a não ser através pela fé. Sem fé, a Bíblia diz em Hebreus 11:6, que de fato sem fé é impossível agradar-lhe. Então é impossível agradar a Deus se não for por fé. Então só para agradarmos ao Senhor Deus, nós temos que ter fé. Mas existem 3 tipos de fé: a fé normal, a natural e a sobrenatural. Eu prefiro ficar com a sobrenatural, porque a fé normal e a natural não acontece, não produz absolutamente milagres. A única fé que produz milagre é a fé sobrenatural. A Bíblia diz também em 2 Coríntios 5:7 que nós não temos que viver por vista, mas temos que viver por fé. Fé. O homem é justificado através da fé. Romanos capítulo 5, versos 1. Que nós somos justificados pela fé, ou através da fé. Então, se eu não tiver fé, se minha fé não for uma fé sábia, não for uma fé inteligente, não for uma fé sobrenatural, não terei como agradar o Senhor Deus. É por isso que Jesus disse em Marcos capítulo 11, versículo de 23, preste bem atenção, para você memorizar bem esse versículo. Olha o que ele disse. Ele disse: qualquer um que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim acontecerá. E se crer naquilo que disse, vai acontecer. Qual é o segredo para recebermos aquilo que nós desejamos? Nós temos que profetizar e crer naquilo que nós profetizamos. Porque se eu não crer naquilo que eu profetizei, se eu não crer na minha petição, aquilo que eu fiz ao pedido a Jesus, não vai acontecer. Então, se eu mesmo não estiver crendo, como é que vai acontecer? Então, eu preciso crer. Ele disse, qualquer um, ele não disse nem em meu nome, ele disse, qualquer um que disser a esse monte, ergue-te e lança-te sobre o mar, e não duvidar, se não duvidar no coração, assim acontecerá. Muitas vezes, querido, nós pedimos, não recebemos, por falta de fé, porque a nossa fé é pequena. Preste bem atenção, que a única fé que opera é a fé sobrenatural. Se eu tiver uma fé normal, não vai acontecer. Assim aconteceu com os discípulos. Os discípulos tinham uma fé normal. Preste bem atenção, Mateus capítulo 14, capítulo 17, versos 14 ao 20, olha o que Jesus disse aos discípulos. Um homem levou ao filho, o inimigo lançava o filho dele na água e no fogo. E o homem pegou ao filho e levou aos discípulos. E os discípulos nada puderam fazer. E no versículo 17, ele fala para o Senhor Jesus, levei meu filho a teus discípulos, e nada eles puderam fazer. Versículo 17, Jesus diz, ó raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Jesus chamou os discípulos de raça incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Então os discípulos não tinham fé. Aí no versículo 18, Jesus manda trazer o rapaz ou a criança, a Bíblia não diz, e ali o libertou. E no versículo 19, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram, por que nós não podemos expulsá-lo? Agora veja o que Jesus respondeu, versículo 20, por causa da pequena fé de vocês. Em verdade vos digo, se tiverdes fé, igual a um grão de mostarda, direi esse monte, precipite aqui e acolá, e assim acontecerá, e nada será impossível. Por que nós pedimos e não recebemos? Porque nós não acreditamos naquilo que profetizamos ou desejamos. Quem é Jesus? Jesus, ele disse, qualquer um que disser. Ele não falou nem o nome dele. O segredo é ter fé, acreditar. Quem é Jesus? Jesus é o Criador de tudo e de todos. Se não fosse assim, Jesus não teria fala. Ele não disse, você que fez teologia, que estuda a Bíblia totalmente, que conhece a Bíblia, ele diz, qualquer um que lhe disser a esse monte, ergue-te e lança-te sobre o mar. Querido, nós precisamos acreditar no poderio, no senhorio do Senhor Jesus. Nós temos que acreditar que Jesus é muito mais, como diz Efésios capítulo 3, versos 20. Ele é muito mais poderoso daquilo que pensamos ou pedimos, segundo o poder dele que opera em nós. Jesus Cristo, ele pode todas as coisas. Não tem nada que Jesus não possa fazer.
Quando Jesus estava sobre a terra, ele praticou vários milagres. E ele chama os discípulos e passa a autoridade para os discípulos também fazerem milagre. Os discípulos morreram. Jesus também saiu da terra. Morreu. Os discípulos também morreram. Quem são os discípulos de Jesus hoje? Somos nós. Então nós temos que acreditar na palavra. Nós temos que crer no que Jesus deixou escrito. Nós não recebemos porque muitas vezes nós recuamos. Hebreus capítulo 10, verso 38, está escrito: o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, o meu espírito não há prazer nele. Nós temos que acreditar, crer, mas uma fé sobrenatural. Coisas que acontecem em nossas vidas, nós temos que entender, porque se através da nossa fé, através da palavra a qual Jesus deixou escrito, nós temos autoridade para neutralizar. Você tem autoridade, é só questão de fé. Volto a dizer, ele não disse em meu nome, ele disse qualquer um. Você pode pegar o texto e ler, que disser a esse monte: ergue-te, lança-te sobre o mar, e não duvidar no seu coração, assim acontecerá. E se crer no que disse, nós muitas vezes oramos, mas nós não acreditamos no que nós profetizamos. Muitas vezes não recebemos porque a nossa fé é pequena. Pequena, não adianta a pessoa falar que tem fé e não obedece, porque a fé muda a história do ser humano. É a fé em quem? Em Deus. Esses dias eu cheguei numa casa noturna e lá eu fui convidada para orar por uma mulher que estava com vírus da HIV. Casa noturna. E eu chegando lá, para trazer a mulher da casa, do quarto, trouxeram arrastada, magrinha, e sentou na cadeira. E eu disse: Deus vai te libertar hoje. E quando eu comecei a falar, a irmã da mulher caiu endemoniada. Eu perguntei: quem é você, Satanás? E respondeu: Exu Caveira. Faz o que nessa vida? Ganhou o quê? Ele respondeu: ganhei flores, e vou destruir, vou matar a irmã, e vou matar meu cavalo. Querido, Jesus Cristo, ele veio para salvar, libertar e curar. O diabo é tão pobre que nem um corpo ele tem. Para ele se manifestar, ele precisa de um corpo emprestado de alguém. Ainda chama de cavalo: eu vou matar também o meu cavalo. Eu falei: não, Satanás, você perdeu hoje. Mas eu criei em Jesus, orei, repreendi o demônio que estava sobre aquela pessoa, e várias pessoas olhando. E depois orei para a mulher que estava com vírus da HIV. Ela não podia nem falar direito. Depois de uns dias, ela me ligou que estava totalmente curada. O que é que Jesus disse? Em verdade vos digo, se alguém disser a esse monte: ergue-te e lança-te sobre o mar, e não duvidar, vai acontecer. Qual é o segredo? Crer. Você precisa crer. Você precisa crer. Nós precisamos crer e acreditar no que o Filho de Deus falou. Ele não vai falar, não iria falar algo e não iria cumprir. Deus cumpre. Números 23:19 está escrito que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Falaria Deus e não cumpriria o que ele falou? Então a maior besteira da gente é não acreditar no que Deus falou. Nós precisamos crer, porque tudo é possível ao que crê. Nós precisamos crer no que Jesus falou, nós precisamos orar. Não há empecilho para Jesus, não há nada que Deus não possa realizar. Lucas capítulo 1, verso 37, que nada é impossível para Deus. Porventura alguma coisa é impossível para Deus? Então Deus, quem é Deus? Deus é o Todo-Poderoso. Quem é Deus? Ele já era Deus antes que houvesse o universo. Isaías 43:13, ele disse: antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, e agindo eu, quem impedirá? Então Deus é o Todo-Poderoso Deus. Nós precisamos crer no Deus da Bíblia. Você precisa crer, eu preciso crer no Deus da Bíblia. Não há nada impossível para aquele que crê. Nada, absolutamente nada. Agora, nós não recebemos aquilo que pedimos porque nós colocamos uma fé pequena sobre aquilo que pedimos. A nossa fé é pequena. Jesus disse: qualquer um, a verdade é essa. Então eu aprendo aqui com esse versículo que eu preciso falar, crer, abrir a boca e profetizar e orar. Quem faz o milagre é Jesus, não é o homem. Quem faz milagre é Jesus Cristo, não é o homem nada faz, o homem nada é. Nada é, eu não sou nada, você não é nada, e quem diz é a Bíblia. Gálatas 6:3 diz que aquele que pensa que é alguma coisa engana a si mesmo, porque nada é. Então não adianta o homem pensar que é alguma coisa, quem usa o homem é Deus.
Deus é através do homem que Deus realiza milagres. Milagres, eu preciso crer. Se eu não acreditar, não vai acontecer. Mas se eu crer naquilo que eu disser, naquilo que eu profetizar, vai acontecer. Porque foi Jesus, foi quem disse. Não foi o homem, não sou eu, não é você, mas é a Bíblia. Quem é a Bíblia? É Jesus. É por isso que nós temos que ler Jesus todos os dias. Mas pastor, como é ler a Bíblia? Como é ler Jesus? Ler a Bíblia, porque Jesus é a Bíblia. A verdade é, Jesus é a palavra. Então nós temos que ler a palavra para entendermos realmente quais são os desígnios do Senhor Deus para conosco. Temos que ler e colocar a palavra em prática. Não é só ler. A Bíblia diz em Tiago 2:10, em Tiago 2:10, que Tiago, capítulo 1, versos 22, que nós não temos que ser só ouvinte da palavra, mas praticante. Não adianta eu só ouvir a palavra, ler a palavra, não, eu tenho que colocar a palavra constante na minha vida, eu tenho que trazer para a minha vida dia a dia, segundo a segundo, momento a momento, não tem jeito. Eu tenho que viver o que está escrito nela, eu tenho que viver. Nós não podemos só ouvir. Muitas vezes, muitas pessoas até mesmo vê alguém com dificuldade, com problema, mas tem medo, tem dúvida de orar, não crê no que Jesus foi escrito. Eu conheci um pastor que ele disse para mim: pastor Juarez, quando eu passo em uma rua e vejo alguém endemoniado, eu corto, volto, eu vou para o outro lado. Quer dizer, foi chamado para quê? Não crê. A verdade é essa, querido, nós precisamos abrir o nosso coração para Cristo e deixar Ele atuar. O que é que Jesus quer de você? Que você seja mais um com Ele. Você tem autoridade. Você tem autoridade. Se você crê em Cristo, se você recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador, Jesus já te deu autoridade. Está escrito em Lucas 10:19: eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e neutralizar e destruir toda ação das trevas, e mal nenhum lhe farás. Então Jesus já te capacitou, já te deu autoridade sobre tudo. Tudo. A verdade é essa. Mas o maior dos defeitos da igreja nos dias de hoje é viver de qualquer jeito, não coloca a fé sobrenatural, vive na fé normal. Fé normal, os discípulos viviam, mas nós temos que ser diferente. Nós temos que viver uma fé sobrenatural. Nós não podemos viver no normal, porque no normal vive o ímpio. O ímpio que vive no normal, não crê, não conhece a Bíblia, não conhece o que Jesus deixou escrito, não sabe que Jesus liberta, cura, salva, e que Jesus deu autoridade. Jesus deu autoridade para todos nós. Marcos capítulo 16, versos 17 e 18, ele diz: esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se tomar alguma coisa mortífera, dano nenhum lhe farás. Pôr as mãos sobre os enfermos, pegarão em serpente, e pôr as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem disse? Foi Jesus. Mas ele está dizendo: esses sinais seguirão aos que crerem. Então, se eu não crer em Jesus, a minha oração não vai resolver. Se eu não crer em Jesus, eu não vou poder expulsar demônios. Se eu não crer em Jesus, eu não vou poder pôr as mãos sobre os enfermos. Ele disse: esses sinais seguirão aos que crerem. Se isso não bastasse, João 14, versículo 13, 14, versos 12, Jesus disse: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará as maiores do que estas, porque eu vou para junto do Pai. Aí eu pergunto para mim mesmo e para você: qual é a obra que você está fazendo? Qual é a obra, ou quais são as obras que nós estamos fazendo mais do que Jesus? Quais as obras? Quais são as obras? Ele disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, fará de maiores do que essa, porque eu vou para junto do Pai. Sabe por que nós não estamos fazendo? Porque nós não acreditamos, a nossa fé é pequena. Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará as maiores do que estas, porque eu vou para junto do Pai. E o versículo 13 é o versículo chave. Ele diz: tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Queridos, nós não temos fé nem de convidar alguém para vir à igreja. A nossa fé é pequena, ou então estamos sendo egoístas. Tem muitas pessoas sofrendo aí fora, muitos morrendo sem Cristo, muitos padecendo, muitos usuários de drogas, e nós não fazemos absolutamente nada.
Fazemos nada. Qual é a obra que você está fazendo? Qual é a obra que eu estou fazendo? Está muito longe daquilo que Jesus deixou escrito para nós fazermos. Estamos muito longe. Sabe por que estamos longe? Porque a nossa fé é pequena. Nossa fé é pequena. Acreditamos em Jesus minutos ou momentos. Acreditamos em Cristo quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando por alguma aflição, não é verdade? Aí nós acreditamos em Jesus, pedimos a Ele, mas nós não acreditamos em Jesus para pedir pelos outros. Nós não acreditamos em Jesus para anunciar a palavra, para trazer as pessoas à igreja. Nós não pedimos a Jesus para ter misericórdia porque nós estamos parados. Somos egoístas ou não entendemos a palavra, ou não temos discernimento espiritual, ou não temos discernimento espiritual e nem mesmo revelação da palavra. Muitos irão perder até a salvação. Por quê? Porque se não tiver discernimento espiritual e nem revelação da palavra, muitos que estão nos templos vão perder a salvação. Por quê? Porque não sabe discernir o santo do profano, não sabe discernir o que vem dos céus, não sabe discernir. Então nós precisamos buscar ter discernimento espiritual. E só existe uma condição, queridos, para termos discernimento espiritual e revelação da palavra. E qual é, pastor? Qual é a condição? A condição está escrita em João 14, versículo 21. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, se eu não estiver tendo discernimento espiritual e nem revelação da palavra, é porque eu não estarei guardando os mandamentos do Senhor Jesus. Não estarei guardando, porque se eu não guardando, Jesus não irá se manifestar a mim. E Jesus não se manifestando a mim, eu não terei discernimento espiritual e nem revelação da palavra. Vou repetir, ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Essa história que muitos pregam e dizendo que Deus ama o pecador, mas condena o pecado, aborrece o pecado, é mentira. Deus condena o pecado. Deus não é complacente com o pecado. Agora, Deus não ama o pecador. Está escrito aí, João 14, versículo 21, se você entendeu. Eu vou repetir, olha o que Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guardam, esse é o que? Me ama. Então, se eu não estiver guardando os mandamentos do Senhor Jesus, eu não estarei o amando. E ele continua dizendo: e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, se eu não guardar os mandamentos do Senhor Jesus, eu não estarei amando ele, nem vai me amar, e nem Deus vai me amar, e Jesus não vai se manifestar a mim. A verdade é essa. Eu tenho que entender que para Deus me amar, eu preciso guardar os mandamentos do Senhor Jesus. E se você sabe quais são os mandamentos, eles estão escritos lá em Marcos capítulo 12, versos 30 e 31. Os dois mandamentos quase ele deixou. Mas tem muitos que realmente não guardam. E não guardando os mandamentos, não terão discernimento espiritual. Para discernir os céus, precisa estar com a vida totalmente sobre o altar. Para visualizar os céus, nós precisamos viver no sobrenatural. Se nós não vivermos no sobrenatural, de maneira nenhuma iremos conseguir visualizar os céus. Como é que eu vou conseguir visualizar os céus se eu não estiver vivendo o que a Bíblia diz que eu tenho que viver? Não tem como. Não tem como. Então essa que muitos pregam, que Deus ama o pecador, mas condena o pecado, é história. Deus condena o pecado, agora não ama o pecador. Ah, pastor, mas João 3,16 não está escrito? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o que o versículo está dizendo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito Filho para todo que nele crê, não pereça. Então, se eu não crer em Jesus, como manda as Escrituras, então eu vou perecer e nem terei a vida eterna. Então Deus não ama o pecador. Se isso não bastasse, João 3,36 narra, quem disse foi Jesus: aquele que tem um filho do homem tem a vida eterna, porém aquele que não tem um filho, a ira de Deus permanece sobre ele.
A ira de Deus permanece sobre aquele que não quer Jesus, que não tem Jesus, que não ama, que não guarda os mandamentos do Senhor Jesus. A verdade é essa. E muitos falam: eu sou cheio, eu tenho Jesus, eu estou cheio do Espírito Santo, mas vive na mentira, no pecado, praticando o que não presta, na fornicação, no adultério, roubando, enganando, não perdoa, ainda diz que guarda os mandamentos. João capítulo 2, versos 4, narra que aquele que diz que conhece Jesus Cristo não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não há verdade. Dele não há verdade. Então eu preciso guardar os mandamentos do Senhor Jesus, para que eu possa ser usado por Ele, para que eu possa ter discernimento. Aí sim, se eu não estiver guardando os mandamentos, os quais Jesus deixou escrito, não terei discernimento espiritual. É por isso que muitos vivem no erro, praticando o erro. Por quê? Porque não tem discernimento. Não tem discernimento espiritual, não tem discernimento espiritual, nem tem revelação da palavra. Se não tiver discernimento da palavra, discernimento espiritual, nem de revelação da palavra, pode ler a Bíblia 200.000 vezes. E para ter discernimento espiritual, precisa estar com a vida sobre o altar. Se não tiver, não vai ter, porque Jesus não se manifesta. Jesus não vai se manifestar na vida daquele que não guarda os seus mandamentos. Quem disse foi Ele. Então eu tenho que ser inteligente e colocar totalmente a minha vida sobre o altar. Queridos, quando nós realmente colocar em primeiro lugar Jesus no nosso coração, aí não tem como dar errado. Quando nós realmente entendermos a palavra e vivermos o que Ele deixou escrito, o que nós falarmos vai acontecer. Não tem jeito. Jesus disse em João 15, versículo 20: se guardarem as minhas palavras, eles também guardarão a vossa. Por que muitas vezes nós falamos e as pessoas não guardam nossas palavras? Porque nós não guardamos as palavras do Senhor Jesus. A verdade é essa. Então Ele diz: se qualquer um que disser a esse monte, ergue-te e lança-te sobre o mar, e não duvidar em seu coração, assim acontecerá. E se crer no que disse, vai acontecer, tudo é possível. Muitas vezes, volto a repetir, nós falamos só da boca para fora, nós não acreditamos, nós oramos pensando, se der certo deu, se não der não deu. Não, nós temos que pensar diferente, nós temos que crer naquilo que profetizamos, naquilo que realmente oramos, porque a fé é que muda a história, a nossa fé é que chama a atenção do Senhor Deus, é pela fé, através da fé que nós vamos chamar a atenção do Senhor Deus. A verdade é que nós temos que fazer diferente, viver diferente, agir diferente. Por que Noé achou graça aos olhos do Senhor? Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 8, 6, versículo 8. Noé achou graça aos olhos do Senhor, porque Noé vivia diferente. Em meio à multidão, uma sociedade podre, mas Noé fazia diferença, vivia diferente. E aí continua dizendo, verso 9, Noé andava com Deus. Eu aprendo aqui, a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Noé andava com Deus, mas não diz que Deus andava com Noé. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que eu tenho que andar com Deus, porque eu andando com Deus, eu vou achar graça aos olhos do Senhor. Aí tudo que eu disser vai acontecer. Não tem como não acontecer. Não tem como não acontecer. Nós temos que primeiro honrar a Deus em tudo. Honrar a Deus em tudo, em todas as coisas nós temos que honrar a Deus. Nós temos que honrar a Deus com nossa vida sobre o altar. Nós temos que honrar a Deus com nossos dízimos. Nós temos que honrar a Deus com nossa oferta. Nós temos que honrar a Deus com nossa vida totalmente. Ele, 1 Samuel 2:30, parte B, ele diz: aqueles que me honram, eu o honrarei. Porém aqueles que me desprezam serão desprezados. Qual é o segredo? Honrar ao Senhor em tudo. Honrar a Deus em tudo, não é honrar a Deus parte. Nós não podemos errar. Temos que honrar a Deus em tudo. Tiago 2:10 diz que aquele que guarda toda a lei e erra em um só ponto, errou em todas. Muitos pensam que honrar a Deus só é vir à igreja, só é vir à igreja, participar de um culto. Não, nós temos que fazer isso sim, e temos que fazer isso com frequência. Honrar o Senhor Deus é muito mais. Honrar a Deus é entregar o nosso coração totalmente a Ele, fazer o que a Bíblia manda. Honrar a Deus é renunciar a si mesmo. Como é que eu digo que honra a Deus?
e não devolvo o dízimo, não dou oferta, não faço a sua vontade. Como é que Jesus vai honrar alguém que não guarda os mandamentos? Não vai. Então nós precisamos entender, queridos, para termos uma vida totalmente abençoada, precisamos abrir o nosso coração totalmente para o Senhor. Totalmente. Deus não vai honrar aqueles que não honram Jesus, de jeito nenhum. Deus não vai honrar. Nós lemos o versículo João 14, verso 21, mas também tem outro versículo. Se nós não estivermos enquadrados sobre ele, Deus não irá nos honrar em nada. E esse versículo está escrito em João capítulo 12, versos 26. Jesus disse: aquele que me serve, siga-me, e onde estiver estejais vós também, e aquele que me servir, o meu Pai o honrará. Meu Pai o honrará. Deus só honra aqueles que honram Cristo, aqueles que servem e seguem Jesus. Nós não podemos seguir Jesus de longe. Seguindo Jesus de longe não vai acontecer. Nós não podemos fazer como Pedro fez em Lucas capítulo 22, verso 54. Narra que Pedro seguia Jesus de longe. Tem muitos que estão seguindo Jesus de longe e achando que estão fazendo um grande negócio. Quem segue Jesus de longe, Jesus não vai ouvir. Jesus não vai honrar. Se você chamar alguém, porventura daqui de cima, lá embaixo, alguém vai estar lá, ele está longe, não vai ouvir. Não vai conseguir te ouvir. Nós precisamos seguir Jesus de perto. Assim fazendo, não tem como dar errado. Quem segue Jesus de longe tem que pensar muito e voltar realmente a seguir Jesus de pertinho. Muitos pregam, muitos falam de Jesus, muitos pregam a palavra do Senhor Deus, mas sem Deus. Pastor, mas como é que prega sem Deus? Prega sem Deus. O que Jesus disse lá em Mateus 7, versos 21 a 23? Naquele dia, nem todos entrarão nos céus, mas todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Versículo 22, ele disse: muitos naquele dia irão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos. Versículo 23, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades, que eu não vos conheço. Então tem muitos aí fazendo a obra do Senhor Deus sem Deus. Fazendo a obra do Senhor Deus sem Deus. Como sem Deus? Porque está com a vida toda desmantelada, vive no pecado, no erro. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Aí a pergunta que não quer se calar é: Deus habita em templo sujo? Deus habita em templo que pratica mentira, que vive na mentira, que vive praticando adultério, fornicação, enganando os outros, não perdoa? Deus, o Espírito Santo é Deus. E muitos falam: eu sou cheio do Espírito Santo, mas cheio de todas as coisas erradas. Aí a pergunta é: Deus habita em templo sujo? Então, para Deus me honrar, nós precisamos viver segundo o que Ele deixou escrito, guardar os mandamentos quais Ele deixou. Se nós não guardarmos os mandamentos do Senhor Jesus, Ele não irá se manifestar, nem a mim, nem a você, nem a ninguém, porque quem disse foi Ele. Ele vela para cumprir a sua palavra, não tem jeito. Jeremias 1,12, ele diz: eu velo para cumprir a minha palavra. Ninguém vai conseguir consertar a palavra, ninguém vai conseguir mudar a palavra. E tem muitos querendo fazer uma Bíblia dentro da Bíblia. Aí é que está o grande engano. Muitos querendo fazer uma Bíblia dentro da Bíblia. Deus muda? Não. Malaquias 3,6 narra que Deus não muda. Jesus muda? Não. Hebreus 13,17 narra, Hebreus 13,8 narra que Jesus Cristo é o mesmo hoje e ontem será para sempre. Deus mente? Não. Hebreus 3,6 capítulo 6, verso 18 narra que é impossível que Deus minta. Tito capítulo 1, verso 2 também narra que é impossível que Deus minta. Números 23,19 narra que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria Deus e não cumpriria o que Ele falou? Pois tudo que Deus falou, tudo que Deus deixou escrito na sua palavra, vai acontecer, tem que acontecer, porque a palavra é dele, não é do homem. Não é do homem. Então, queridos, nós precisamos abrir o nosso coração totalmente para o Senhor e entender que Ele é Deus, que Ele cumpre o que Ele deixou escrito. Se Ele disse, se alguém disser a esse monte: ergue-te
e lance-te no mar, e não duvidar em seu coração, crendo assim acontecerá. Então, porque vai acontecer, agora nós precisamos crer. Você precisa crer, eu preciso crer naquilo que eu profetizar, naquilo que realmente estarei fazendo a petição ao Senhor. Amém? Que o Todo-Poderoso Deus possa abençoá-los grandemente a vida de vocês, em nome de Jesus.